Porém, vimos pela primeira vez uma equipa, se calhar nem o Sporting não o fez, o Benfica muito menos, vimos uma equipa a pôr o Porto a correr, vimos uma equipa a ter bola e a colocar o Porto desconfortável na partida. Sim, ontem no final do jogo, no caso do, creio que foi, quem foi o jogador do Porto que foi falar à Flash? Foi o Borja Sainz, e que respondeu à pergunta, não ter dúvida que foi a equipa mais difícil que o Porto apanhou. Na conferência houve uma pergunta também nesse intuito de ser a equipa mais complicada que o Porto teve, e percebendo depois também nas redes sociais quem se tenha ficado melindrado por causa do Benfica ter efetivamente tirado pontos ao Porto e o Braga não, mas efetivamente se nós temos que olhar para isto para lá do resultado, e o Benfica foi muito eficaz a anular o Porto, mas foi incapaz de ameaçar, ter bola, instalar-se, e acho que esse foi o grande mérito. Nós a semana passada tínhamos falado aqui do crescimento do Braga, e acho que agora ficou ainda mais visível esse crescimento, porque é um jogo mais mediático, era uma exigência maior. O Vicente tinha avisado, tinha falado que não ia ter medo de ir jogar a casa do líder, e não teve. Acho que aquela meia hora da segunda parte, aquela meia hora desde o início até aos 75 minutos, é de uma qualidade do Braga brutal, e eu acho que demonstra que há ali um trabalho de base que está a ser feito, que é apenas de base, mas que se o Braga se cimentar com estes processos, eu acho que pode ser um caso muito interessante de seguir no futuro, e quando digo no futuro, aponto na próxima época, de uma forma mais sustentada, mais solidificada, poder intrometer-se mais acima, se não também tiver uma entrada em falso como teve este ano. Mas efetivamente o que sobra para mim neste jogo é muito mais um mérito do Braga do que propriamente de mérito do Porto. Eu acho que o Porto completamente surpreendido, porque a capacidade do Braga de ganhar segundas bolas imediatamente depois de perder, ter capacidade de recuperação, Gorbi num grande nível, acho que deixou a nu algumas fragilidades do Porto, que, enfim, eu acho que não é o Porto mais fulgurante. Claro que os adversários também já começam a perceber. E tem um grau de dificuldade maior, não é? Estes últimos adversários. É verdade. Benfica, Braga, Moreirense, Nottingham. Sim, são equipas um bocadinho mais exigentes, mas desaguando no que realmente interessa para a questão de um Porto posto à prova, é que, tal como em Moreira de Cónegos, o Porto volta a ganhar. E, portanto, em jogos de menor fulgor, em jogos de maior aperto, o Porto consegue, de formas distintas, em dois jogos claramente distintos, o Porto consegue ganhar os dois. E, portanto, isso é um elixir excelente para a equipa de Farioli, porque continua imaculada. Numa altura de crescimento dos adversários, o Porto continua a fazer o seu papel e, portanto, mesmo que haja aqui aspectos a debater, e vamos falar sobre isso de certeza, mas é um Porto que continua a fazer o seu papel. E neste aspecto, normalmente as equipas, quando estão num momento um bocadinho mais potencial para duvidarem de si próprio, acabam por aqui ou acolá a perder pontos, e o Porto não os está a perder, e por isso está a fazer muito bem o seu papel. João, nós aqui de volta e meia falamos da, entre aspas, a obsessão que Farioli tem com o Pablo Rosário, e eu quando vi, aliás, eu lembro-me, por exemplo, no jogo contra o Benfica, quando ele coloca o Pablo Rosário em vez do Mora, e não se compreendeu naquele jogo específico. Neste jogo eu vejo entrar o Pablo Rosário e penso, ok, o Porto vai dar aqui um passo atrás, se calhar para fazer face a esta meia hora que o Braga estava a ter, no sentido de, ok, vamos não perder aqui o jogo. O que é certo é que quando entrou o Pablo Rosário, fez ali quase um terceiro central, atraiu o Braga muito para a frente e começámos a ver muito espaço nas costas do Braga, do meio campo do Braga. O William Gomes teve situação e Borja Sainz teve a situação que depois decidiu o jogo. Eu sou muito fã, estou a ficar muito fã de Farioli. Também teve aquele remate ao lado. Exatamente, Denis Gul. Eu estou a ficar muito fã de Farioli, e esta leitura de jogo que ele teve ontem foi
assumindo que foi leitura de jogo e que não foi ao calhas, foi brilhante, porque realmente atraiu o Braga completamente para a frente. Eu acho que o Braga foi demasiado ambicioso e o Porto teve ali 2, 3 situações, uma delas concluiu e fechou o jogo. Sim, antes de mais, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui convosco. Olhando para aquilo que foi o jogo, primeiramente tenho que sublinhar aquilo que o Luís disse. A posse de bola e a qualidade da posse de bola do Braga foi extraordinária. Eu cheguei a estar durante a segunda parte a pensar, a coçar a cabeça e pensar, eu não me lembro honestamente, nem Benfica, nem Sporting, irem ao Dragão fazer aquela circulação de bola, com aquela tranquilidade, com aquela qualidade. E depois foi até gostava de ver, tirando, sei lá, um City ou o Liverpool, por exemplo, tirando equipas de que topo, equipa não é? conseguiu ter 69% de posse de bola ou mais no Dragão. E era isso que eu ia dizer. Não só ficou na retina a qualidade, apesar de, e já lá vamos, achei que o Braga falta qualquer coisa ali para ferir. A circulação está ótima, mas depois ou falta presença na área para o cruzamento sair, ou aquele passe de ruptura. Há lá um lance muito bom do Navarro, mas ele acaba por estar por cima. Foi a única um bom hipótese. Avançado faz golo. Um bom avançado faz golo ali, foi a sensação com que eu fiquei também. Mas o figure final 69-31 é uma brutalidade num jogo no Estádio do Dragão, e é este Porto. Isto não é um Porto qualquer,